Bom, a bancada do Jornal Diário hoje recebe o jornalista José Ático, que também é articulista do Jornal Diário de Teresópolis e, mais recentemente, blogueiro. Bom, Zé Ático, vamos falar de um assunto para lá de atual, que é esse escândalo na nossa política. Você é especializado nessa questão do jornalismo político. Como é que você vê esse escândalo? O que isso representa para o Brasil inteiro? E, claro, a gente fala que está lá em Brasília, mas está repercutindo também na nossa realidade. Como é que você vê esse escândalo envolvendo o governador Arruda? Bom, eu acho que tem um componente novo, que eu espero que seja um componente que daqui para diante isso continue. O Zé Roberto Arruda, vereador do Distrito Federal, foi preso. Ele está preso. É a primeira vez na história, ou pelo menos na história recente do país, que alguém sai do gabinete para a prisão. Está preso. Então isso é uma coisa que você pode até imaginar que daqui por diante, abrindo-se esse precedente, as coisas se tornem um pouco mais sérias, né? Agora, no caso do José Roberto Arruda, a coisa também chegou a esse ponto dele ser preso, porque foi uma coisa documentada, passo a passo. A entrega do dinheiro, o dinheiro na meia, o dinheiro na bolsa, o dinheiro na sacola do supermercado, essa coisa toda. Então, isso aí, para o público, é uma coisa chocante, que você vê. Uma coisa é você ouvir falar que alguém fez isso. Outra, o jornal até fotografar alguém, tal, foi preso por causa disso. Outra é você ver ao vivo e em cores o cara passando a mão no dinheiro público, não é? O dinheiro público. Agora, eu espero que isso daqui por diante, chamado crime do colarinho branco, tenha esse mesmo tratamento que o Zé Roberto está tendo. Eu não tenho nenhuma expectativa de que o Zé Roberto fique preso. Até porque ele possui um corpo de advogados brilhantes. Exatamente. É difícil você... A justiça brasileira, dificilmente ela prende alguém que tem bons advogados. Alguém que tem recursos para ter uma boa banca de advogados, dificilmente vai preso. A gente está vendo casos um atrás do outro aí. Quando não tem como não condenar, normalmente a justiça prolonga isso por 20 anos. Então, depois de 20 anos, os personagens já morreram, essa coisa toda. Uma prática até comum. Exatamente. Então, aquilo passa. Agora, o caso de Brasília ficou grave por causa disso, foi mostrado a coisa. Agora, por outro lado, Zé Roberto Arruda tem antecedentes, né? Já houve um caso no passado em que eles conseguiram, ele e o Antônio Carlos Magalhães, que já faleceu, conseguiram saber quem tinha votado isso no painel do Senado. Que foi também um escândalo também que ganhou aí praticamente o mundo inteiro, né? O que é impressionante é o eleitor brasileiro, porque o Zé Roberto, primeiro, ele negou peremptoriamente que tenha mexido no painel, e depois ele foi lá, chorou diante das câmeras e microfones, né? Teve uma coisa emotiva e tal, meus filhos, minha mulher, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí, quer dizer, diante de uma coisa dessa, que o cara mente, depois diz que mentiu e chora, aí você elege o cara governador, realmente está merecendo, né? Sinto muito os eleitores de Brasília, mas estão merecendo o Zé Roberto. Agora, essa crise está se prolongando, porque você tem problemas com o Paulo Otávio, que é o vice-governador, que está metido nas mesmas coisas. 3 governadores em menos de 2 semanas. Menos de 2. Agora, o que acontece? Acontece que você está, para um governador, numa situação muito difícil, uma situação de desequilíbrio de poder, completamente. Porque o terceiro governador, primeiro, é o homem de confiança do Zé Roberto Arruda, né? Que está preso. Que está preso. Por corrupção ativa. Ele está sendo largado, aliás, todo o partido em Brasília, o Democrata de Brasília, todo está sendo deixado à míngua pela direção nacional do partido. O que era esperado também, não é? O que era esperado. Porque você está próximo de uma eleição, chega um momento que você não pode salvar o companheiro. Ainda mais nessa situação. Se você vai salvar o companheiro, você fica na situação como conivente, no mínimo, né? Conivente com isso. Então, o que é que tem? Estão sendo deixados... E como é que o cara vai governar se ele não tem nada? Né? Ele não tem apoio nenhum. Não tem mais a base política. Não tem mais a base política, não tem nada, não tem apoio de ninguém, não tem o governo federal, não tem o partido dele, da oposição, não tem mais nada. Então vai ficar muito difícil. E o que as pessoas estão dizendo é que Brasília tem muitas obras que o Zé Roberto deu início lá, essa coisa toda, né? Então o problema vai ser como você, primeiro, como estão sendo feitas essas obras. O que é que tem nisso? Quanto é que entrou de propina? Os contratos, as licitações. Os contratos.
teria que passar por uma revisão, né? Segundo, você, além de passar por uma revisão, isso tem que continuar. Como continua? Se o novo governador de Brasília não tem apoio nenhum, não sabe o que vai fazer, quer dizer, mesmo que ele tenha boas ideias sobre aquilo, ele foi dono do supermercado, né? Governar o Distrito Federal é uma coisa um pouquinho mais complicada. Convenhamos que é um pouquinho mais difícil. Requer um pouco mais de experiência. E está num clima que ainda tem um outro componente, né? O governo federal não quer intervir, porque isso cria uma série de outros problemas. Inclusive, como você lidar com esses contratos dessas obras que estão sendo feitas em Brasília, que parece que são muitas, são até obras importantes, obras grandes. Como o governo federal bota um interventor lá, e o cara vai lidar com isso. É um negócio explosivo, de maneira que é uma situação muito difícil. Eu não queria morar em Brasília. Mas fica aí, então, o exemplo e a esperança de que outros casos do crime do colarinho